Olá, meus queridos irmãos, com muita alegria, eu vos cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aqui em nosso canal, mas antes de deixar uma reflexão da palavra de Deus, aquele pedido carinhoso que você já conhece, você que ainda não é inscrito em meu canal, aproveite e se inscreva no canal. Para quê, pastor? Para que o YouTube reconheça que os nossos vídeos são relevantes e assim possa divulgar para o maior número de pessoas. Meus nobres, vamos para a nossa reflexão bíblica de hoje. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: o discípulo de excelência. O discípulo de excelência. Para tanto, eu quero deixar um versículo da Bíblia, como sempre faço, como base para a nossa reflexão. Aqui em João, capítulo 13, apenas o verso 5 diz assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Deitou água numa bacia e depois começou a lavar os pés dos discípulos. Santos de Deus, todos nós queremos ser discípulo de Jesus, mas essa reflexão tem como temática o discípulo de excelência. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te revelar dentro da Bíblia quais são as características de um discípulo de excelência. O texto que nós lemos fala que Jesus ele está em um ambiente cercado dos seus discípulos. E a Bíblia fala que Jesus vai pegar água, vai deitar água numa bacia, vai pegar uma toalha e vai lavar os pés dos 12 discípulos. Pastor, o que é discípulo? Qual o significado da palavra discípulo? Discípulo é aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Discípulo é aquele que dá continuidade ao trabalho de outras pessoas. Por exemplo, Jesus é o mestre. Então, os seus discípulos, os 12 apóstolos, deram continuidade ao trabalho que Jesus fez, que Jesus realizou. Então, isto é discípulo, aquele que dá continuidade ao trabalho de outrem. Pastor Juscelino, quais são as características, quais são as qualidades que distinguem o discípulo de excelência para as demais pessoas? Em primeiro lugar, o discípulo de excelência é aquele que é lavado com água, que é lavado com a palavra, porque a água representa a palavra. Então Jesus vai pegar a água e Jesus vai lavar os pés dos 12 discípulos. Em outras palavras, para ser discípulo de excelência, precisa ser lavado com a palavra. Tem muita gente que quer ter um ministério de excelência, quer ser discípulo de excelência, mas a primeira característica de um discípulo de excelência é aquele que é lavado com a água. Oh glória! O salmista falou: Senhor, lava-me e ficarei purificado. Está lembrado de Jesus e Nicodemos? A Bíblia fala que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, para nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito, porque o que lava o homem, o que regenera o caráter do homem e faz dele ser um discípulo de excelência é a palavra. Oh glória! Por isso que a Bíblia fala: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Deus te chamou para você ser discípulo de excelência. A primeira característica do discípulo de excelência é o discípulo que é lavado, regenerado, purificado com a
palavra do Deus Todo-Poderoso. Pastor Juscelino, qual é a segunda característica de um discípulo de excelência? A segunda característica de um discípulo de excelência é que este discípulo, ele é exemplo, ele é modelo. Ei, amado, Deus te chamou, Deus te convocou, Deus te separou, Deus te vocacionou para você ser exemplo, para você ser modelo. Está lembrado do apóstolo Paulo? Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Deus te chamou para você ser exemplo. Paulo, quando escreve a sua carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, no verso de número 12, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na comunhão, nas atitudes, nas ações. Sede exemplo em todas as áreas da sua vida. Então, esta é a segunda qualidade de um discípulo de excelência. Ele é exemplo. Deus te chamou para você ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na comunhão, nas ações, nas atitudes, nas obras. Sede o exemplo. Deus nos chamou para nós sermos o exemplo. E o discípulo de excelência, ele tem como característica própria uma vida impecável, uma vida de perfeição, uma vida de exemplo. Ele é modelo em todas as áreas para as pessoas. Glória a Deus. Pastor, qual é a última característica do discípulo de excelência, ou amado? A última característica do discípulo de excelência é que o discípulo de excelência é parecido com o mestre. Todo discípulo parece com seu mestre. Quando você vê alguém que não parece com Jesus nas atitudes, nas obras, na palavra, no testemunho, no comportamento, não é discípulo de excelência, porque o discípulo de excelência, ele parece com Jesus. Está lembrado? Quando prenderam Jesus, a Bíblia fala que Pedro foi se esquentar numa fogueira, não estava nem aí, estava despreocupado para o seu amigo. E chegaram diante de Pedro e falou assim: tu é um deles, um dos 12 que estava seguindo esse tal de Jesus? Pedro falou: eu não. E disseram para Pedro pela segunda vez: você é um dos que estava com Jesus o Galileu? Pedro negou pela segunda vez e disse: eu não. Chegou pela terceira vez e disse: tu és um dos que estava com Jesus, porque você parece com ele. E ele negou pela terceira vez. Por que questionaram Pedro 3 vezes? Porque Pedro era discípulo de Jesus. Tinha suas imperfeições, mas era discípulo. Foi treinado na escola do mestre. Todo discípulo parece com seu mestre, ou glória. O bom aluno parece com seu professor. E o discípulo de excelência parece com seu mestre. Então fique com esta palavra, fique com esta reflexão bíblica. O discípulo de excelência, Deus te chamou para você ser um discípulo de excelência, e o discípulo de excelência, ele é lavado pela palavra. O discípulo de excelência, ele é exemplo dos fiéis, e o discípulo de excelência é o discípulo que parece com seu pastor, com Cristo, com o mestre, o Nazareno. Que Deus te honre, que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe com mais alguém para a glória de Deus. Que Deus te honre, que Deus te dê saúde abundantemente. Amém, amados?